Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre partidos políticos. Partidos políticos é um assunto que é muito importante no direito eleitoral, na política brasileira. E se você não sabe a respeito de partidos políticos, qual a causa da sua existência, fique comigo até o final do vídeo, já curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos comigo para aprender sobre partidos políticos. E aí, muitas pessoas perguntam, né, por que existe partido político no Brasil? Por que nós damos tanta importância dentro do direito eleitoral e na política dos partidos políticos? Primeiro, lá no artigo 1º da Constituição Federal, nós temos como fundamentos da República Federativa do Brasil a pluralidade partidária. Então, começa por aí. E a Constituição, o Constituinte, ele trouxe também lá no artigo 17 da Constituição falando sobre partidos políticos. Então, o artigo 17 da Constituição Federal, ele traz a previsão de que dá esses poderes para os partidos políticos e, posteriormente a isso, nós tivemos a criação da Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos. Então, o artigo 17, ele assegura a liberdade de criação dos partidos políticos, de fusão, de incorporação, de extinção, e eles têm essa segurança que a Constituição os garante de que eles podem criar as suas próprias normas, podem criar a sua forma de agir dentro da legislação brasileira, dentro do direito eleitoral, desde que cumpra alguns requisitos, né, que são previstos pela Constituição Federal e pela Lei 9.096 também. Então, o artigo 17, lá na Constituição, ele dá essa liberdade para os partidos políticos, mas prevê também que os partidos políticos, dentro dessa liberdade de criar suas próprias normas, os seus próprios estatutos, a sua forma de agir, precisa-se resguardar a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Então, o partido político, por mais que ele tenha a liberdade de estabelecer as suas próprias normas, ele tem que cuidar com isso que a Constituição Federal prevê. E a Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, ela traz tudo sobre os partidos políticos. Então, quando nós pensamos que nós temos essa pluralidade partidária, nós temos também essas limitações de que os partidos políticos, embora nós possamos ter muitos partidos políticos, eles têm que seguir algumas regras para não ferir a Constituição Federal. E quando a Constituição Federal dá toda essa liberdade para os partidos políticos, a gente tem que pensar qual a importância que eles têm dentro do cenário político, dentro do direito eleitoral. E há uma grande discussão acerca do que, o tanto que o partido político representa no poder político e tudo mais, principalmente quando a gente trata em relação ao cargo proporcional, que não é do eleito, mas sim do partido. Inclusive, nós já temos um vídeo aqui no canal falando sobre a diferença de cargos proporcionais e cargos majoritários, eu explico essa diferença entre eles. Então, nos cargos proporcionais, caso haja troca de partido, o partido fica com o mandato, se a pessoa exercer o mandato. Então, aqui a gente vê o poder que os partidos políticos têm, dado inclusive pela própria Constituição Federal. E aí vocês me perguntam, e caso eu queira criar um partido, como é que eu faço? Hoje nós temos no Brasil quase 30 partidos ativos, corretos, que estão aptos, inclusive, a disputar eleições e tudo mais. E nós temos vários outros aí, mais de 20, em processo de formação. E aí, como é que se faz para formar um partido político? Primeiro, é necessário que se tenha colhido assinaturas de pessoas que querem aderir a esse projeto desse novo partido, e não é uma quantidade pequena. Hoje nós temos em média aí quase 500 mil assinaturas necessárias para que se requeira a criação de um partido político. Também é necessário que essas assinaturas elas sejam distribuídas em pelo menos 9 estados, que dá 1/3 dos estados da federação. Então, não é um processo fácil, é um processo difícil de formar um partido político, e mesmo assim nós temos tantos partidos no Brasil e temos tantos partidos em formação ou querendo serem formados no Brasil, serem criados no Brasil. Só que esses partidos políticos, como eu já disse, eles têm que seguir algumas regras, né? E aí, o artigo 17, ele traz algumas previsões. Por exemplo, os partidos políticos, eles têm caráter nacional. Então, não crio um partido político para o meu município, para o meu estado. Não, o partido político, ele tem um caráter nacional. Também tem a proibição de receber recursos financeiros de governos estrangeiros ou também não pode ser subordinados a governos estrangeiros. Porque como ele tem um caráter nacional, como ele tem essa previsão na Constituição Federal
e o papel dos partidos políticos é ajudar, é contribuir com a democracia brasileira, os partidos políticos não podem ser subordinados a governos estrangeiros e nem receber recursos de governos estrangeiros. Um outro requisito que esses partidos políticos devem cumprir é a prestação de contas anual à Justiça Eleitoral. Como o partido político recebe dinheiro do fundo partidário, ele precisa prestar contas anuais à Justiça Eleitoral. Então, ele deve demonstrar para a Justiça Eleitoral como que esses valores foram gastos, de onde que veio, além do fundo partidário, se ele recebeu mais algum valor, de onde veio, tem que comprovar a legalidade e a forma que esses valores foram gastos. Então, por isso, é necessário que o partido político faça a prestação de contas anual à Justiça Eleitoral. Da mesma forma, além dessas outras obrigações que eu já citei, o partido político também tem que cumprir alguns requisitos, digamos assim. Por exemplo, o partido político deve investir pelo menos 5% da verba que recebe do fundo partidário para a formação de mulheres. Então, é uma exigência que a legislação trouxe para que os partidos pudessem incluir, né, eles têm o dever de incluir mais mulheres dentro da política e, consequentemente, esses valores são também destinados para a formação política das mulheres. Então, os partidos políticos eles têm um papel muito importante dentro da política brasileira. Por isso, a Constituição Federal trouxe esse status tão grande para eles, essa possibilidade de criação, de fusão, de incorporação, de extinção. Inclusive, hoje nós temos diversos partidos políticos que se fundiram, deixaram de ser como eram originalmente e se tornaram novos partidos políticos. O assunto do nosso vídeo de hoje era sobre partidos políticos, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta e compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, nós temos vídeo toda semana aqui e até a próxima semana. Tchau, tchau. Até mais.